Bem-vindos! Hoje a gente mergulha num estudo bem interessante da Fernanda Aparecida Domingos Pinheiro. É sobre as ações de liberdade lá em Mariana, em Minas Gerais. Isso. E a pesquisa dela compara dois momentos, né? Meados do século XVIII, ali por 1750, e meados do XIX, tipo 1850. Exatamente. O objetivo é entender como é que o pessoal escravizado e também os já libertos usavam a justiça para lutar pela liberdade ou para manter ela. E principalmente como essa prática mudou com o tempo. A autora foca muito nas conclusões sobre essa transformação. E olha, logo de cara tem um dado que chama a atenção. A autora encontrou mais processos no século XVIII, foram 10 na amostra dela, do que no XIX, que foram só 3. Pois é, isso já quebra aquela ideia de que só foram para a justiça perto da abolição, né? Totalmente. Já mostra que era uma estratégia usada bem antes. Exatamente. E o legal do trabalho dela é ver as transformações mesmo. Ela fala numa especialização da justiça para lidar com isso. No século XIX aparecem umas figuras e uns procedimentos assim mais formais. Que figuras seriam essas? Olha, tem o curador, por exemplo. Era um advogado que o juiz nomeava para defender os libertandos, sabe? Quem estava ali na briga judicial pela liberdade. Ah, tipo um defensor público da época para essas causas. Quase isso. Foi regulamentado em 1843, mas tinha um detalhe. Eles eram enquadrados como pessoas miseráveis. Miseráveis? Nossa, que termo. Isso é meio ambíguo, não? Garante defesa, mas ao mesmo tempo... Exato. É um ponto delicado. Garante a defesa formal, mas, por outro lado, negavam uma autonomia total, né? Diferente do século XVIII, quando as partes podiam escolher seus próprios procuradores. Entendi. E que outros procedimentos mudaram? Tinha também o auto de depósito. No século XIX, era uma forma de tirar a pessoa do poder do senhor enquanto o processo corria. Colocavam ela com um terceiro, alguém neutro. E antes, no século XVIII? A proteção contra maus tratos era pedida mais diretamente, sabe? Tipo, notificava o senhor, pedia uma ordem judicial mais direta. Era menos burocrático, talvez. E até o nome mudou, né? Você mencionou isso. Sim. No século XVIII, geralmente era libelo civil, um nome bem genérico para ações cíveis. Já no XIX, surgem termos como ação de liberdade, ação de manutenção, bem mais específico, focado no assunto mesmo. Faz sentido. E quem eram as pessoas que moviam essas ações? Eram sempre escravos buscando alforria pela primeira vez? Então, essa é outra parte super interessante da análise dela. A maioria na amostra que ela estudou não era. Eram pessoas já forras, ou seja, libertas, ou coartadas, aquelas que estavam pagando pela liberdade aos poucos. Sério? Então a luta era mais para manter a liberdade do que para conseguir? Muitas vezes sim. Ou para legitimar um status que já tinham, mas que era ameaçado, sabe? Isso mostra como a liberdade era precária. Conquistar era um passo, mas manter era outra batalha. Caramba, isso muda muito a forma como a gente pensa sobre essa luta, né? E o perfil dessas pessoas? Tinha alguma característica mais comum? Tinha, sim. A autora viu que na amostra dela apareciam mais mulheres, foram 14 contra 9 homens, e também mais crioulos, que eram os nascidos no Brasil, 13, do que africanos ou outros que somavam 10. E isso batia com a população geral de Mariana na época? Não exatamente. O perfil nos processos era um pouco diferente da demografia geral. A autora sugere, citando a Keila Greenberg, que isso indica que o acesso à justiça não era para todo mundo, né? Claro, devia depender de ter algum recurso, uma rede de contatos. Exatamente. Ter conhecidos, talvez alguma posse, estar mais próximo do mundo dos livres, como dizem, relações de parentesco, de proteção, isso aparece bastante nos documentos. E a forma de argumentar nos processos. Como é que eles pediam a liberdade? Isso mudou também. Mudou bastante. E essa é uma das conclusões centrais da pesquisa. No século XVIII, a liberdade era muitas vezes descrita como um favor, uma concessão do senhor. Ah, tipo, meu senhor foi bom e me prometeu a liberdade. Isso. E a defesa se baseava muito em testemunhas, no que era costume, no que a sociedade local reconhecia como válido, era muito baseado na palavra, no social. E no século XIX? Aí a coisa muda de figura, especialmente depois de 1850, com a crise da escravidão já mais forte. A liberdade começa a ser reivindicada como um direito. Interessante. Como assim um direito?
As defesas passam a citar leis específicas. Mencionam as ordenações filipinas, que era o código legal da época, sabe? E começam a anexar documentos como prova. Que tipo de documentos? Cartas de alforria, testamentos deixados pelos senhores, registros da igreja, tipo batismo. É uma tentativa de positivar o direito, de basear a argumentação em provas mais formais, escritas. Entendi. Uma busca por mais segurança jurídica, digamos assim, usando a própria lei e os papéis. Mas a aplicação disso na prática devia ser complicada, né? Com certeza. A autora deixa claro que a decisão final ainda era muito influenciada pelo contexto, pela cabeça do juiz, pela pressão social da escravidão, mas a forma de argumentar mudou. Então, a grande conclusão da Pinheiro é que essas ações revelam não só a busca pela liberdade, mas os desafios de ser livre, ou quase livre, num mundo escravista. Exatamente isso. A comparação entre os séculos mostra essa adaptação da justiça, essa especialização, como ela chama, para lidar com a complexidade que era a liberdade naquela sociedade. A justiça teve que se adaptar. Resumindo, então, o argumento central. Essa análise dos processos de Mariana mostra que a luta pela liberdade na justiça é mais antiga e complexa do que a gente costuma pensar. E mostra também como a própria prática do direito foi evoluindo, né? Foi se adaptando às tensões da época. Perfeito. E o estudo dela deixa uma reflexão importante para a gente, né? Como essa formalização crescente de um direito à liberdade no papel, lá no século XIX, batia de frente com a realidade social, com a escravidão ainda forte, com o racismo. É verdade. E que ecos nessa tensão, dessa distância entre o direito formal e a prática social, a gente talvez ainda veja hoje em dia quando a gente discute justiça, igualdade. Fica aí para a gente pensar.